Oi, pessoal. Estou aqui então para gravar um vídeo sobre uma pinçadinha, né, do que seria o que a gente pode chamar de uma filosofia africana. Eu vou seguir para fazer esse vídeo a sequência do que está colocado naquele slide que eu já postei lá na nossa página, no AVA. Então, se vocês quiserem escutar isso ao mesmo tempo olhando aquele PowerPoint, pode ajudar. E na quinta-feira a gente se encontra para discutir esse conteúdo. Primeiro eu queria chamar atenção para dois detalhes. Um deles é que a gente às vezes questiona muito que se use essa referência de africano para alguma coisa que venha da África, mas aqui eu me sinto um pouco mais à vontade porque o próprio autor do texto, Mogobe Ramose, ele se utiliza dessa ideia como que considerando que haveria um elemento que une, né, as filosofias diversas que possam surgir nos variados países africanos. Então, a gente está partindo de uma noção, desse modo, defendida por um autor que é africano, se referindo a algo como africano. Então, eu acho que a gente não está cometendo aqui, né, esse erro da generalização ao se referir de modo global assim ao continente africano, sem considerar as enormes diferenças que a gente sabe que existem entre os países. E segundo ponto é, o nosso texto, não sei se alguém já chegou a ler, mas o texto se chama A Filosofia do Ubuntu e Ubuntu como uma Filosofia. Ou seja, a gente vai tratar aqui dessa ideia que está resumida nessa palavra que se tornou mais ou menos conhecida, que é Ubuntu ou Ubuntu. Então, esse é o segundo detalhe que eu queria considerar. Eu não sei qual é a pronúncia correta, tentei dar uma investigada sobre isso aqui na internet, e o que eu pude compreender é que varia um pouco de acordo com a língua falada nos países. Parece que os países de língua inglesa tendem a falar Ubuntu, os países de língua francesa me parece que tendem a falar Ubuntu. Essa palavra, se for lida na língua portuguesa, ela tem a acentuação na última sílaba, né? Assim, a última sílaba é a sílaba tônica, por isso eu prefiro dizer Ubuntu, até que alguém realmente me corrija, né? Um africano que conheça isso mais de perto. Mas se alguém, né, já ouviu mais a pronúncia Ubuntu e prefira dizer assim, não tem problema também. Talvez até ela seja mais encontrada. Esse autor, né, com o qual a gente vai trabalhar aqui, ele é da África do Sul, então provavelmente ele usa a pronúncia Ubuntu, que é mais próxima, né, do que seria a língua inglesa. Olha, o que nós vamos fazer é um voo muito superficial, tratar de um assunto como esse em uma aula só não é simples, não é fácil, mas a gente precisaria, né, fazer um pouco esse exercício na medida que a gente considerou as raízes portuguesas do nosso pensamento, consideramos também aí por mais tempo, até por uma afinidade maior e um pouquinho mais de domínio que eu teria sobre o assunto em relação ao pensamento indígena no Brasil. E hoje a gente tenta, então, fazer esse pequeno voo aí sobre o pensamento africano, na medida em que isso também faz parte, né, da constituição mesmo da nossa história e marca o nosso pensamento, né? Então, o pensamento forjado no Brasil conta com essas três grandes presenças, né, na sua formação. Então, vamos seguir devagarzinho. A primeira coisa que eu queria mencionar é que o Ramose, ele, logo no início do texto, ele vai dizer assim: o Ubuntu é a base da filosofia africana. Ela é, ao mesmo tempo, a sua fundação e o seu edifício. Então, vocês vejam como ele realmente está usando o geral, né, assim, essa generalidade do que seria o africano, e eu acredito que ele faz isso pensando mesmo, é mais ou menos o mesmo exercício que a gente está tentando fazer aqui, que é pensar um pensamento brasileiro, ele está tentando pensar lá o que seria um pensamento genuinamente africano, que conteria em si algo de novo, de próprio do continente africano,
e que, portanto, marcaria as filosofias diversas que possam nascer aqui ou ali, né? E ele é um professor de filosofia, então, logicamente, ele conhece a tradição, né, considerada canônica dentro da filosofia, e está fazendo essa busca, então, do que seria um elemento básico, né, organicamente constitutivo do pensamento africano. E eu vou começar essa pequena exposição aqui partindo um pouco do final do texto, porque eu acho que ajuda a gente a organizar melhor as ideias, algumas coisas que vão aparecer ao longo, mas no final também, e depois eu vou retomar um fio mais linear do próprio texto. Mas, né, só repito que eu estou seguindo o slide. Então, uma primeira coisa interessante que a gente encontra pouco no que se diz usualmente sobre essa ideia do Ubuntu é que Ubuntu se refere a uma ordem cósmica e haveria então uma outra palavra que é o Umuntu, que se referiria ao campo propriamente humano. Então, o Umuntu se refere à humanidade e o Ubuntu a uma totalidade cósmica, porém esses dois conceitos, essas duas ideias estão ligados, né, intrinsecamente ligados um ao outro, né? Coloquei lá no slide como um diagrama mesmo, assim, em que esses dois polos se ligam e se referem um ao outro o tempo todo. Isso eu acho que é muito interessante, que a gente já capta essa ideia de que só se pode pensar o humano em relação à totalidade cósmica. Isso seria, então, uma marca primeira desse pensamento baseado aí no Ubuntu. Então, a dimensão cósmica e a dimensão humana se ligam e se constituem, né, uma à outra. Eu acho que é fácil a gente imaginar por que o humano dependeria do cósmico, mas daqui a pouco a gente vai ver também uma coisa muito interessante, que é o modo como também o humano é importante para o cosmos. Tem um lugar, né, um lugar próprio seu e que faz diferença em relação ao geral do cosmos. Bom, aqui sim eu entro no que na verdade vai aparecer lá no final do texto, mas para a gente entender de cara esse panorama geral e cósmico a que se referem essas ideias. Então, existe uma relação entre o Ubuntu e o Umuntu, ou seja, entre a dimensão cósmica e a dimensão humana, e essa relação, essa mediação é feita por seres invisíveis, que é o que eles chamam de mortos-viventes, ou pelo menos que o nosso autor aqui está chamando de mortos-viventes, que seriam, né, acho que a palavra mais próxima aqui para o nosso mundo, para a gente conseguir entender, é pensar que seriam espíritos, né, de pessoas que já viveram e não vivem mais, por isso eles são os mortos-viventes, não vivem mais no nosso... não vivem mais como nós, né, no corpo, mas teriam, então, uma outra espécie de vida e são seres que aparecem como mediadores entre a esfera humana e pensando a humanidade, né, concreta, é a humanidade que está viva em corpo e espírito, e através dessas entidades, então, espirituais e invisíveis, se daria o relacionamento ou contato entre a humanidade e a ordem cósmica. Então, o vivente, o Umuntu, ou seja, o ser humano concreto, ele pode atingir a esfera cósmica do Ubuntu através desses seres invisíveis que são os mortos-viventes. Com isso aqui, essa é uma ideia, uma linguagem muito diferente para dizer de algo que a gente já viu lá no estudo sobre as mitologias indígenas, né, na figura do xamã, que é aquele que vai fazer o contato, então, entre as pessoas vivas e os outros seres. Quer dizer, vocês lembram que lá nos textos do Davi Copenaua que a gente leu, haveria a figura do Chapiri, ou Chapiri, que seria o intermediário, o invisível do outro mundo, que ligaria então o xamã e consequentemente o xamã liga as pessoas vivas à ordem mais geral, mas lá no caso
do Davi, quer dizer, essa intermediação seria feita entre as pessoas vivas e o Criador Omama. Né? Então, essa ideia de uma ligação entre a humanidade e uma ordem que é desligada, não desligada, mas uma ordem que está no além da nossa vida, também feita por espíritos não visíveis e não viventes em corpo, pelo menos. Então, essa ideia não é estranha, ela é mais ou menos a mesma, né, que a gente encontrava aqui entre os indígenas também. Ou seja, essas duas matrizes de pensamento trazem para nós uma certa ideia de contato com uma ordem que nos rege de alguma maneira através de espíritos invisíveis ou de seres invisíveis. E aqui, pensando exatamente eu quis colocar isso logo no início para a gente entender melhor como se dá essa relação, então, entre a dimensão humana e a dimensão cósmica. E com isso, o autor vai nos colocar, ele vai dizer que isso a gente pode chamar a essa compreensão de metafísica. É uma metafísica que se constrói, pensando na metafísica, então, como um exercício de compreensão daquilo que está para além do físico, né? do só puramente material e concreto. E aí ele vai chamar essa metafísica aqui, então, de base africana, como a estrutura ontotriádica do ser. Ontotriádico porque está se referindo a três tipos de seres existentes. Então, os seres que há. Quais são os seres que constituem o mundo? O Muntu, então, é a humanidade e os que existem. Os mortos-viventes, os que morreram, ou seja, os que já foram. E os ainda a ser nascidos, os que ainda vão nascer, que diz respeito ao que será. Então, a gente tem aqui também uma questão temporal, né? O que já viveu, o que vive agora, o que viverá, formam essa estrutura completa dos seres que existem. Veja que aqui é interessante que todos esses seres estão se referindo à humanidade, né? Nada é dito sobre todos os outros seres. Não é dito aqui, e eu realmente não tenho conhecimento para dizer para vocês como é que se dá a relação do Muntu com os outros, com a natureza, com os seres animais e tudo. A gente mais ou menos tem uma intuição sobre isso, mas realmente o texto não vai abordar esse assunto. Sobre o invisível, que ele chama também de desconhecido, desconhecível, ou seja, o que não é possível conhecer, nada é dito. Então aqui é uma consideração muito respeitosa, no sentido de não querer fazer com que o pensamento ou a compreensão humana avance para além do que é possível compreender. Então, sobre o que não é possível compreender, nada é dito. E aí, nesse sentido, Moghob Ramos vai nos dizer que não há teologia, não há nenhum saber construído sobre os seres invisíveis, apenas a constatação de que eles existem e de que alguma comunicação é possível, mas sem nenhum tipo de pretensão de se criar, né, um universo conceitual sobre isso. Ele vai afirmar mesmo, não há teologia alguma nesse conhecimento. Bom, aqui nós vamos ver a importância da humanidade para o cosmos. Agora, ele diz assim, o Muntu é o ser que é capaz de conhecimento. Quando o Umuntu, então vamos sempre lembrar, o Umuntu é a humanidade. São seres viventes, humanos, que vivem agora. Através da sua capacidade de entendimento, ele pode atingir o Ubuntu. Não através, me desculpem, que a gente já viu que essa comunicação é feita através dos seres invisíveis. Mas esse ser que nós somos e que é portador de conhecimento, de entendimento, quando nós atingimos, né, de alguma maneira nos relacionamos com o Ubuntu, nós tocamos, então a humanidade nesse momento toca o entendimento do cosmos. Haveria então uma ordem
um tal nível de entendimento possível de ser acessado por esse ser que somos nós, o ser humano, e que é capaz de entendimento. E isso leva, então, à construção de um entendimento harmonioso no sentido de que se harmoniza ao cosmos em relação às esferas do religioso, do político e do jurídico. São as esferas que o texto e o autor abordam aqui para nós. Eu não sei se vocês conseguiram perceber essa nuance, né? Que não é que o nosso conhecimento nos faz chegar ao conhecimento do cosmos. É que nós temos uma estrutura, né? Um cérebro capaz do conhecimento, né? A gente pode dizer assim, uma capacidade para o conhecimento, e ao nos relacionarmos com o cosmos, essa nossa capacidade de conhecimento é então capaz de reconhecer, né? E de alguma maneira tocar, ficar de acordo com aquele conhecimento que lá está. Mas o contato é feito através, né, dos seres invisíveis. Não é o nosso conhecimento que nos leva até lá, mas nosso conhecimento vai ser capaz de algum modo, absorver e trazer, né, para o mundo realmente da consciência do conhecimento, essa ordenação que diz de algo que se harmoniza, que diz respeito a essa ordem cósmica que, de alguma maneira, rege o que existe. Ou seja, um conhecimento humano que se construa a partir desse contato com o entendimento cósmico seria um conhecimento também ordenador, também cósmico nesse sentido. Seria trazer para a esfera humana o que é da ordem do harmônico do cósmico. E por isso, então, a ideia de que isso tocaria uma esfera jurídica e política, porque um conhecimento desse tipo levaria à construção de modos de vida coletivos, sociais, políticos, que seriam marcados pela ideia da paz e da harmonia, né? Uma harmonia no sentido de um mínimo de conflito, né? de destruição, enfim. Essa ideia de uma busca constante pela paz vai refletir, então, a busca pela harmonia cósmica. E essa seria a meta do Ubuntu. E aí aparece mais uma vez a ideia da interdependência do Ubuntu e o Ubuntu, que formam, então, uma unidade. E nesse momento, Malgobe Ramose vai dizer a ideia de unidade e, consequentemente, de não fragmentação é a ideia central, né, que constitui todo esse pensamento. Então, vamos voltar, ele tinha dito no início, o Ubuntu é a base da filosofia africana. Agora a gente já consegue entender um pouco melhor, porque o Ubuntu diz respeito à unidade, à harmonia, o que na esfera humana implica nessa noção de busca pela paz. E com a palavra paz, eu acho que a gente entende uma convivência entre todos o mais harmônica possível, né? Assim, a meta é a harmonia, a meta é a paz, porque a meta do Ubuntu é encontrar o Ubuntu, ou seja, a meta da humanidade seria encontrar a harmonia cósmica e trazer para a esfera das relações humanas essa harmonia. Então, a gente pode aqui retomar a ideia que está colocada desde o início, o Ubuntu como fundação e edifício da filosofia africana, que se desdobra, então, em duas modalidades, né, de fazer a filosofia, a gente pode dizer assim. Uma delas ontológica, ele vai dizer a ontologia baseada no Ubuntu diz respeito, ele diz assim, diz respeito à existência do africano no universo. Eu acredito que aqui a gente pode entender o africano como um humano, né, como um representante do que é a humanidade. E, por outro lado, constitui também uma epistemologia. Epistemologia entendida como árvore do conhecimento, porque a gente percebe como que, o que eu acabei de dizer, o conhecimento humano, de fato,
que leva a uma construção de uma vida comum direcionada à paz, à justiça, à fraternidade entre os humanos, ela está baseada no contato com o Ubuntu. Por isso, então, a ideia de uma epistemologia que se ancora nessa matriz primeira do pensamento, que seria, então, o Ubuntu. E agora a gente entra em outra questão que na verdade está colocada mais para o início do texto. Então, só reforçando, né, lembrando que eu peguei algumas ideias do final do texto para organizar melhor o nosso pensamento na compreensão do texto como um todo. E aqui a gente vai dizer sobre as palavras mesmo. Ele explica para nós que tanto a palavra Umuntu quanto Ubuntu são palavras que podem ser divididas, né, no radical e... Esqueci agora, né? Como é que a gente chama essa questão? É uma coisa bem aí da linguística, da divisão das palavras, mas de qualquer modo, importa para nós que o Ubuntu deve ser compreendida, os dois núcleos de palavras que formam a palavra Ubuntu é Umu e, do outro lado, Nitu, não sei como é que a gente diria, NTU, e Ubuntu da mesma maneira. A gente teria o radical Ubu e depois Nitu. Então, esse NTU, que seria constitutivo das duas palavras, dizem respeito às formas concretas, aos modos de ser da existência, ou seja, os existentes. Daqui a pouco eu volto nisso. Eu quis falar essa parte primeiro porque ela é comum às duas palavras. E tanto o Mu quanto o Bu vão se referir a uma existência anterior às formas existentes concretas. Veja que isso aqui é algo da ordem do metafísico mesmo, a gente considera que por trás, né, que de alguma maneira anterior à existência concreta dos seres haveria algo de ordem metafísica que permite com que o ser concreto venha a existir. Quase a gente pode dizer assim, é um vir a ser que depois se concretiza no ser concreto do existente concreto. Então, tanto o Mu quanto o Ubu diria respeito a uma abertura à existência, uma abertura ao desdobramento das formas concretas que virão a ser. Antes de seguir, vamos segurar um pouquinho mais essa ideia, né, desse momento em que a existência é uma anterioridade em relação às formas concretas do existir, é a gente só voltar aqui na questão de que tanto o radical Umu quanto o Bu se referem a isso. Mas então vamos lembrar que o Bu se referiria à existência geral de toda a existência, de tudo que existe no cosmos, e o Umu como uma particularidade de um ser específico que é o humano. E a importância do humano, nós já falamos um pouco na questão do conhecimento, mas também porque o humano somos nós e o nosso pensamento deve partir da compreensão da nossa própria existência. Isso não tem muito outro caminho, né, para um ser humano. Agora sim, vou dizer o que eu quase adiantei antes, que é cada ser que existe, cada ser concreto existente, ele carrega consigo essa unidade indissolúvel disso que seria então a sua abertura a ser e o ser que ele de fato é. Daqui a pouco a gente vai entender mais como é que ele se refere a isso, como a ideia de um ser vindo a ser, e que esse movimento então do vir a ser seria parte mesmo constitutivo de cada ser que existe, de cada ser concreto. A gente vai aqui desdobrar então algumas observações sobre isso, né? Sobre essa relação, nisso que ele está tentando mostrar para nós como um pensamento mesmo metafísico, porque diz, né, do ser concreto que existe a partir de uma anterioridade que o único modo que a gente tem de compreender é mesmo filosoficamente ou metafisicamente, como se cada um de nós, cada ser que existe, fosse uma mostra, né, uma concretização
da possibilidade de ser já colocada cosmicamente antes. Isso seriam, então, dois aspectos da existência que formam, então, uma unidade e uma inteireza indissolúvel, indivisível, que é o vir a ser e o ser que veio a ser. Tá? E por enquanto, você veja que ele próprio construiu um raciocínio em que diz desses dois momentos como que separados, e agora vai, né, na sequência do texto, nos fazendo entender que é preciso entender esses dois momentos como uma unidade. Tá? Ele diz assim, né, com todas as letras, que essa separação tem apenas um fim de inteligibilidade, para a gente perceber que o ser que nós somos é um movimento constante de vir a ser. Tá? Ou seja, o que de fato existe, a realidade subsistente, a expressão que ele usa, é indivisível. Então, o Ubuntu, e portanto também o Umuntu, é uma unidade entre o ser e o vir a ser. Por ser uma unidade, a gente nem deveria mais falar em ser e vir a ser, mas sim em um ser vindo a ser. Cada um de nós, portanto, e se ele se refere ao Ubuntu, então a gente pode pensar que todos os seres que existem, tudo que faz parte da ordem cósmica, cada coisa que existe, e nós entre elas, é um ser vindo a ser. É um ser existente que porta em si, que carrega em si esse movimento do vir a ser. Isso não seria uma exclusividade do humano, mas faria parte de tudo que compõe o cosmos, porque diz respeito ao Ubuntu, que se refere então a essa ordem cósmica geral. E aí nesse momento o texto vai entrar em algumas em raciocínios ancorados em questões linguísticas. Eu não vou me deter muito nisso, vamos passar mais rapidamente por essa parte, mas também não tem como não falar um pouquinho. E ele vai dizer assim, fazendo considerações mesmo da linguagem, que Ubuntu seria o nome verbal. Nome verbal, quer dizer, ele está juntando aqui duas ideias, né, a do nome e a do verbo, para dizer de um ato sempre se fazendo. É um ser que é estado de ser em movimento. O ser, portanto, nessa matriz africana, jamais pode ser compreendido como uma coisa estática. O ser, cada ser que existe, cada ser existente, é movimento. Ele está implicado nele próprio esse movimento entre o ser e o vir a ser. Isso é a abertura, né? A abertura constitutiva, que cada ser, agora portando em si esse movimento do vir a ser, ele é transformável e transformante e sempre em transformação. O Ubuntu, então, é o vir a ser do ser humano. E o ser humano é o ser que fala. É o ser que é o criador da política, da religião e da lei. E aqui, então, a gente está se referindo de novo àquelas três esferas, né, da política, do político, do religioso e do jurídico. Esse ser que fala, a gente já tinha se referido ao Ubuntu como o ser que conhece, mas o ser que conhece é também o ser que fala, e ao falar ele revela o Ubuntu. Dessa maneira, então, o movimento do Ubuntu se abre para essa orientação ética. Veja bem, o vir a ser humano é um vir a ser deste ser que tem a capacidade do conhecimento e da linguagem e, portanto, ele tem a possibilidade de revelar a harmonia cósmica do Ubuntu e se reconhecer como uma expressão particular de uma realidade não particular. Tá? Essa é uma frase um pouco retorcida, né? Retirada quase que literalmente do livro, que é a humanidade. Então, antes de dizer a frase muito conhecida para todo mundo que já ouviu falar dessa expressão Ubuntu, vamos parar um pouquinho aqui nessa ideia, que é tentar captar isso mais, né? Mais e melhor. O ser humano, então, através das suas possibilidades de conhecimento e de linguagem e da possível relação com a ordem cósmica através dos seres invisíveis, ele tem a chance de construir o seu conhecimento baseado no conhecimento cósmico,
que já está implicado na ordenação do Ubuntu, e trazer isso para a esfera humana, através da linguagem e do conhecimento compartilhado, fazer com que esse conhecimento do cosmos passe a ser também conhecimento humano coletivizado. A gente está falando numa linguagem diferente em construir um mundo humano que seja uma mimesis, né? uma repetição do que é a ordem cósmica. E com isso estaria implicado aí na compreensão de mundo humana a compreensão de si mesmo como uma particularidade de algo que não é particular. E ele enfatiza nesse momento a humanidade, mas de acordo com tudo que foi dito até aqui, a gente pode pensar também não só como humanidade, mas como cosmos, né? Como uma parte, porque a própria humanidade é uma particularidade da ordenação cósmica que é do mundo inteiro, do universo. E com isso a gente chega a essa ideia fundamental que é, aqui eu estou lendo, tá? Uma frase mesmo do texto: ser um humano é afirmar sua humanidade por reconhecimento da humanidade de outros. Então essa é uma ideia muito comum, que eu digo assim, que a gente já tem ouvido bastante nesse tempo, né, de informação muito global e disseminada. Qualquer pequena pesquisa na internet sobre o que é o Ubuntu vai dizer dessa noção aqui, que cada ser humano é humano na medida em que reconhece a humanidade dos outros, ou seja, cada ser humano não pode se entender sozinho como uma unidade fechada em si mesmo. Isso seria então matriz aí do pensamento africano, e que agora a gente consegue pensar com um pouco mais de conteúdo, com uma argumentação que favorece mais o entendimento dessa noção, dessa ideia. E aqui, então, acho que a gente começa a ficar mais preparado para compreender por que a existência do autor nas dimensões do que são os seres, do que é a política e do que é a ética, né? Então, essa estrutura filosófica em 3 partes, a ontologia, a política e a ética, mostra para nós essa compreensão que vai dizer que a ordenação construída no mundo, ou seja, o mundo ético, ou que só pode se fazer acontecer por meio das relações políticas, é por meio da ação no mundo, e a ação no mundo coletiva é sempre a ação política, é que o ser humano vai ter a chance de trazer para o seu mundo aquilo que é da ordem cósmica, da ordem dos existentes, daquilo que existe, e daí então a relação entre a ontologia, a política e a ética. A ética diz da orientação, né, da ordenação, para onde é que nós devemos caminhar. Devemos caminhar em direção à harmonia já dada pelo cosmos. Então, o Ubuntu, que é o humano, precisa buscar a harmonia dada pelo Ubuntu e trazer isso, né? A orientação, a ordenação ética é essa, e isso só pode ser feito através da ação no mundo por meio da política. E aí a gente vai entrando em algumas considerações, né, de alguns detalhes, nuances dessas ideias. Então, voltando um pouco à questão da linguagem, que, como eu disse, ele ocupa uma boa parte do texto falando sobre a linguagem, e aqui aparece uma ideia muito bonita de que a linguagem quebra o silêncio do ser. E nesse momento a gente entende então qual que seria, com mais clareza, esse papel ou esse lugar crucial do ser humano ou do Ubuntu em relação ao Ubuntu, que é a nossa função é fazer falar o cosmos. Então, o ser cósmico é silencioso e nós, né, o ser humano, é o ser capaz de dizer, de falar. Então, daí a ideia de que quebra o silêncio do ser, porque é através do nosso som que pode ser dito algo daquilo que já está colocado nessa harmonia cósmica. Veja que isso é um lugar muito bonito, né? Muito interessante, muito atrativo para que nós, de fato, ocupemos, né?
que a linguagem esteja orientada para dizer sobre a harmonia cósmica. E dessa maneira que a nossa voz, né, esse barulho que os humanos podem fazer, seja direcionado e encaminhado para a ideia da construção de um mundo humano direcionado à paz e à harmonia entre os povos, ou seja, direcionado à eliminação ou o combate permanente a todo conflito, a toda ideia de dominação, de expropriação da humanidade do outro, enfim, coisas que a gente já andou falando aí. Portanto, o ser humano é o ser da linguagem. Mas isso não quer dizer que então, nós temos esse lugar, um lugar interessante, né? Um lugar bonito, um lugar atrativo de ser ocupado, mas esse lugar não é o centro do cosmos. Isso não faz de nós um ser hierarquicamente superior aos outros. Apenas nos diz o que seria genuinamente, né, ou especificamente, o nosso lugar. Um lugar como os outros. Mas aqui ele vai colocar uma nuance também, que é a linguagem é particular, né? Cada um de nós, cada língua construída, cada coletivo que estrutura os seus jogos de linguagem, as suas compreensões coletivas do que é esse exercício da linguagem, ele é sempre particular e, portanto, sempre fragmentado. Tá? A gente não consegue... A nossa capacidade de pensamento e de fala não dá conta de uma compreensão global do universo, da vida, da existência, seja do que for, né? O nosso conhecimento caminha sempre passo a passo, parte a parte, é isso que ele está querendo dizer com a fragmentação. E essa fragmentação aparece na linguagem e diz assim, a fragmentação gerada pela estrutura sujeito, verbo, objeto, que é o modo quase que inevitável das linguagens se construírem. Você tem uma separação entre o sujeito e o objeto e uma centralização do sujeito. Então, e aqui ele vai colocar um reforço na noção da unidade e da não fragmentação, dizendo que a filosofia baseada no Ubuntu, ela vai ser sempre uma filosofia que luta contra a fragmentação e contra o antropocentrismo. Porque, né, entendendo que somos uma particularidade do que não é particular, entendendo cada um de nós como ligado, né, intrinsecamente a algo que é maior do que nós, maior no sentido de que não se resume às individualidades, e isso é a estrutura mesmo que nos força a unidade em relação ao humano, mas em relação também ao cosmos, e isso faz com que seja impossível pensar num lugar central ou de maior importância para o humano. Por isso, esse pensamento caminhar também contra o antropocentrismo. Todos os seres, né, no cosmos harmônico, todos os seres têm o mesmo valor nesse sentido. E aqui, agora nós vamos caminhar para, né, chegando um pouco ao final do que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões, o autor vai entrar com a noção de caos também. E de novo dizendo como o modo de vida humano tende a fragmentar, tende a dicotomizar também, ele vai se referir à dicotomia entre ordem e caos. A ideia de cosmos implica um pouco na ideia do seu contrário, que seria o caos. E aí, com essa ênfase colocada na unidade e no movimento, ele vai dizer para nós, o cosmos, ou seja, a ordenação, a harmonia, ela vai precisar nascer do caos. Se a nossa vida tem sido construída no conflito, veja que em nenhum momento essa visão aqui é romantizada ou idealizadora. Esse autor não está dizendo para nós em nenhum instante que a vida humana tem se construído de forma harmônica, organizada, porque está ligada ao cosmos. Não. Ele está falando que isso se coloca como uma projeção, né, uma prospecção para o futuro, que a gente tenha a chance de
de fazer essa ordenação, essa orientação em direção à ligação com o Ubuntu e, portanto, à ligação com a ideia do harmônico e do pacífico, ainda na consciência de que temos vivido na realidade de modo caótico e conflituoso, e as guerras acontecem, todas as tentativas de destruição do outro, e hoje a gente pode falar também, né, de destruição do próprio planeta, enfim. E será então a partir desse caos que tem sido a vida humana concreta que poderá se dar, né, a orientação em sentido ao harmônico do cosmos. Então, isso diz de uma visão unitária ou unificadora que percebe caos e ordem como faces do mesmo movimento. E aí a gente volta para aquela noção lá do ser vindo a ser, está aberto para nós sempre, né, a possibilidade da construção de um novo modo de vida que possa fazer gerar cosmos, né, ou fazer gerar ordem, harmonia. Com isso, a gente chega à ideia de que se encontra aqui ancorado nesses núcleos de pensamento, consequências que vão se fazer ver no mundo, né? No mundo social, no mundo da política. São consequências sociais e políticas que diz simplesmente isso. A ordem não se impõe. A ordem faz parte do movimento, né, que aparentemente é caótico. E acho que dizer que não se impõe está implicando aí também a nossa ação. É o ser humano que tem a chance de buscar fazer nascer a ordem a partir da relação com o Ubuntu. E aqui mais algumas considerações sobre a linguagem. Ele vai usar a palavra reomodo, e dizendo que reomodo é a linguagem filosófica do Ubuntu. O Ubuntu diz respeito a um certo modo de pensar e, portanto, de falar. Né? Toda estrutura de pensamento se refere também a algum nível de estrutura da linguagem. E aí ele vai dizer que essa palavra reomodo teria origem no grego reo, que significa fluir. Então, a linguagem filosófica do Ubuntu diz respeito a um fluir, né? Uma linguagem da fluição, daquilo que flui, que mostra, que aponta para o fluir de tudo que existe. Com isso, se está buscando uma linguagem que seja diferente, que se diferencie daquela estrutura comum fragmentária das linguagens que se constituem como sujeito, verbo, objeto. E aí ele vai fazer algumas considerações muito específicas sobre a linguagem e dizendo que essa linguagem ela vai ter o seu foco no verbo. Não mais, que o nosso olhar não se fixe na distância ou na dicotomia entre o sujeito e o objeto, mas que se volte para aquilo que está ali unindo o sujeito e o objeto, né, que está no meio dos dois, que é exatamente o verbo, ou seja, a ação, o movimento. E daí, né, isso que eu já tinha dito antes, sobre a ideia de nome verbal. O Ubuntu seria um nome verbal, um gerúndio, um ato em se fazendo. Cada um de nós é um ser desse tipo. Cada um de nós é um ato em fazendo, é um ser em sendo, né? O ser vindo a ser é o ser sempre colocado num verbo, colocado numa ação, num movimento. Isso diria da unicidade, né? Da unidade que liga todos os seres são desse tipo. E aqui também leio mais uma frase do texto. Isso mostraria para nós a base ontológica de uma linguagem reomodal. Então, essa linguagem que está tentando colocar aqui para a gente como um modo outro, né? Um modo novo de compreender a linguagem, ela se faz necessária para dizer dessa ontologia. E aí a gente chega mais uma expressãozinha tirada do texto que se refere ao que seria então o ser, compreendido a partir desse núcleo africano de pensamento. Movimento perpétuo e universal de compartilhamento e intercâmbio das forças da vida.
Veja como que essa definição contém em si, principalmente, a ideia do movimento, a ideia do inacabamento, então, um movimento perpétuo para sempre, né? Então, a gente tem o perpétuo, nos coloca nessa infinitude temporal, perpétuo e universal. O universal acho que dá uma outra ideia de uma infinitude também de tudo o que existe, de compartilhamento e intercâmbio das forças da vida. Cada ser, cada coisa que existe seria então uma unidade particular que faz o mesmo que todos os outros, que é compartilhar e intercambiar as forças da vida. Cada ser humano é também um ser desse tipo. E aqui ele vai trazer, a gente entra no momento que eu acho bastante quase que lúdico do texto, que ele vai dizer, a gente tem duas imagens, ele vai buscar aí no mundo da cultura, das artes, duas imagens para essas ideias. Uma é de origem filosófica, quem gostou de estudar os filósofos pré-socráticos talvez vai gostar de encontrar aqui a figura do Heráclito. Então, ele vai se referir ao pensamento heraclitiano como pantarreico. Eu estou vendo que aqui no meu slide eu acho que está faltando um N ali na palavra que eu acho que é pantarreico, depois eu vou conferir e corrigir aqui se for o caso, que vem do grego panta, rei, ou seja, tudo flui, tudo se transforma. Essa noção do movimento, daquele velho rio do Heráclito, né, onde não se entra duas vezes, porque o rio está sempre transformado, é trazido aqui para todos os seres, né? Eu acho que era também bem isso que o próprio Heráclito queria dizer. A estrutura mesmo do fundamento do universo, de tudo que existe, é o movimento e a transformação. E a outra imagem que o autor vai oferecer para a gente aqui é a imagem da música, né? É perceber o universo como musical, como constante movimento musical. E nesse momento quando eu disse que me parece lúdico, é que ele vai se referir à dança também, como dançar seria estar junto com o ser. Veja que aqui, menos do que ficar preocupado, será que ele está exagerando? Ele vai dizer que o africano dança ao ouvir música, e a gente não precisa entrar nessa coisa milimétrica de pensar, nossa, seria uma afirmação tola, ingênua, generalista, dizer que os africanos irão dançar quando ouvem música, mas vamos tentar entender isso com bastante boa vontade e metaforicamente, ainda que eu acho que ele está querendo dizer do concreto também, mas pensando metaforicamente que se o universo é música, dançar é o modo humano de se fazer com, né, de entrar nisso que seria o movimento do cosmos. Dançar é colocar todo o nosso ser, nosso corpo ali harmonizado com a música, que seria então o movimento do universo, o movimento cósmico. Então, aí, pensar no cosmos como música constante leva a essa concretude da experiência mesmo do que é ouvir música. E aí, nesse ponto, ele até se refere a impossibilidade para um africano de ser um mero espectador da música. Ele fala, por exemplo, né, de pessoas paradas numa sala por horas a fio, escutando um concerto sem se movimentar. Isso seria contrário a essa ideia que ele está colocando aqui para nós, que é como se ele estivesse convidando a gente a entrar nessa noção de que um ser humano ligado à ideia de união com o Ubuntu, ao ouvir música, não ficaria parado. Ao ouvir música, entraria no movimento da dança, porque a música chama a isso, chama a esse encontro, então, entre o corpo e o que se ouve. Então, por trás disso estaria uma ideia, né, do que estar em harmonia, se colocar em harmonia com o que está sendo ouvido ou escutado, seria quase que um imperativo para o humano. E aí ele faz uma referência que alguns autores localizam, né, se referem ao pensamento africano como muito carregado de emoção, como se isso fosse algo contrário à razão. Ele vai dizer, não, é preciso a gente perceber que
que razão e emoção não são coisas antitéticas, se esse é um pensamento que vai buscar sempre a unidade, não é difícil para a gente pensar sobre isso. Ele chega a dizer que é preciso pensar na expressão da razão através da emoção. A emoção, então, teria esse lugar, né, esse lugar de unidade com o racional. Ou seja, dizer sobre um africano que ao ouvir música dança, ele não está querendo com isso dizer que o africano então seria mais emocional e, portanto, não racional. Ele fala, não, é exatamente nesse movimento que se revela a própria razão africana, a base da sua filosofia, como a gente leu no início do texto. Ser um espectador, né, diante da audição da música cósmica, seria a amostra da fragmentação. E é exatamente contra isso que a filosofia do Ubuntu caminha. E aí, bem no final também, ele vai fazer algumas considerações sobre a verdade, que a gente pode pensar como uma consequência epistemológica de tudo que foi dito até aqui. Ele diz, não há neutralidade na verdade, a verdade precisa ser compreendida como uma criação humana, e a percepção, né, a construção dos conhecimentos humanos serão sempre marcados pela própria consciência, né, do ser humano que diz, que fala, e com isso a gente pensa, né, mais uma vez na unidade, e aqui é a unidade que vai aparecer entre o fato e o observador, ou seja, o conhecimento não é neutro também, é marcado por isso, e com isso a gente chega a algum nível de conclusão também, quando ele vai dizer assim, o objetivo do africano é viver a verdade, e não na verdade. Viver o tempo e não no tempo. Ele está dizendo para nós de uma perspectiva de compreensão e de conhecimento que é vida ao mesmo tempo, né? Se trata de construir um modo, uma compreensão do que é viver, e é a vida mesmo que expressa em si a verdade possível ou o tempo possível, enfim, aquilo que se constrói e que se faz seja como conhecimento, como filosofia, a gente está aqui no meio da filosofia, revela, é um modo próprio de viver que implica completamente o ser existente. Então, ao dizer que um africano quer viver a verdade ou viver o tempo, está dizendo que essas dimensões estão colocadas como intrinsecamente constitutivas mesmo do ser, que é o ser humano. Então não se trata de cada um de nós buscar uma tal verdade e nela viver, mas de fazer com que, de expressar pelo seu próprio modo, né, pelo seu próprio lugar de vida, de existência no mundo, o que é a verdade. E ela então necessariamente não vai ser uma verdade universal, pois que ela é vivida e dita por cada particularidade, né, humana e cósmica. Desde que cada um de nós, ainda que particular, é um representante, talvez a gente possa dizer assim, né? É uma expressão de algo que não é particular, que é a humanidade e o cosmos. Bom, gente, mais ou menos isso. Mais uma vez, são ideias não tão fáceis, porque, de certo modo, bastante distantes do modo como o nosso pensamento tem se construído. Obrigada, até quinta.